gente, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Essa nossa aula será sobre calor sensível e calor latente. Primeiramente, o calor sensível é a quantidade de calor necessário para que uma unidade de massa de uma substância altere sua temperatura. Essa denominação só é dada para o caso em que o calor recebido apenas altera a temperatura do material. E o calor latente? O calor latente ele é a quantidade de calor que, ao ser fornecido ou retirado de um corpo, não altera sua temperatura, mas causa mudança em seu estado de agregação. Então, gente, vamos começar aqui com calor sensível, né? Então, gente, quando temos uma variação de temperatura, pode ser calculada com essa fórmula aqui. Q é igual Czinho delta teta. Então, gente, esse aqui ele é o quê? Ele é a quantidade de calor que calculamos normalmente em calorias. Temos aqui o M, que é a massa do corpo, que está ganhando, então perdendo calor, normalmente em gramas. Só lembrando que tanto calorias como gramas, elas não são unidades oficiais do Sistema Internacional, mas elas são bastante usadas. Aí eu tenho aqui o Czinho, que é o quê? Que é o calor específico, que a gente já estudou. E temos a unidade dele aqui, em caloria por grama, graus Celsius. E temos aqui o delta teta, que é a nossa variação de temperatura final menos a inicial. Eu vou colocar aqui uma questão para a gente resolver sobre calor sensível. Vamos dizer que o corpo ele possui massa de 200 gramas. E é constituído por uma substância de calor específico, 0,4 específico, seja de 0,4 calorias gramas graus Celsius. Aí vamos determinar a quantidade de calor que o corpo ele deve receber para que a sua temperatura ela varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. A primeira coisa que vamos sublinhar aqui é o calor específico. Qual é o calor específico da nossa questão? 0,4. Então, esse é o nosso calor específico. Eu já sei quanto vale o calor específico da substância, eu já sei que ele tem que ter uma variação de temperatura, delta teta, né? Final menos a temperatura inicial. Vamos lá. Vai ser 35, a temperatura final, menos a nossa temperatura inicial, que é 5. Vai ser igual... Quanto é 35 menos 5? 30 graus Celsius. Essa é a minha variação. E o que mais que eu sei que aqui dessa questão, o que foi mais que foi dado? Foi dado a massa. Qual foi a quantidade de massa que foi dada? 200 gramas. 200 gramas de massa. Agora a gente só vai aplicar aqui na fórmula, né? A gente já fez essa resolução aqui. Agora vamos só aplicar aqui nessa fórmula aqui. Que vai ser quanto? Repara que eu já tenho esses três, eu já tenho a massa, já tenho que vale 200 gramas, já tenho a variação de temperatura, que é o 30, e eu já tenho também o 0,4, que é o meu calor específico. Então, vamos lá, vai ser Q é igual, qual é a minha massa? 200 vezes, qual é o meu calor específico? 0,4 vezes, qual é a minha variação aqui de temperatura? 30. Aí, vamos lá, 200 vezes 0,4, vou escrever aqui esse 0,4 em forma de fração, 0,4. Para quem tem dificuldade, né, de conta com vírgula, 0,4 é a mesma coisa de 4 sobre 10, ou seja, não tem uma casa depois da vírgula, que não temos uma casa depois dessa vírgula,
que é o 4. Então, toda vez que eu tiver uma casa depois da vírgula, eu coloco esse número sobre 10. E se tiver, tipo, aqui tivesse outro número depois da vírgula, tivesse dois números depois da vírgula, eu colocaria sobre 100, assim sucessivamente. Então, aqui como eu tenho só um número depois da vírgula, vou colocar assim, 4 sobre 10. Então, 200 vezes 4 sobre 10. Eu vou cortar esses zeros aqui, esse zero, vou cortar esse zero aqui também. Então, sobrou 20 vezes 4, né? Sobrou 20 vezes 4, que quanto é 20 vezes 4? 80. Pronto, só isso. Agora 80, depois quando eu terminar vai ser, dar igual a 80. Agora eu vou pegar 80 vezes o quê? 80 vezes a minha variação de temperatura. Qual é a minha variação de temperatura? 30 vezes 30 dá igual a 2.400, né? 2.400 o quê? 2.400 calorias. Vamos, aqui no caso, gente, eu vou fazer mais detalhado. 80 vezes 30, vamos esquecer dos zeros. Eu vou fazer 3, no caso, 8 vezes 3 é 24. Aí agora eu vou colocar 24. Aí agora eu vou colocar os dois zeros que eu tinha esquecido, que eu não tinha colocado no começo. Eu tinha colocado 8 vezes 3, que deu 24, agora eu coloquei os dois zeros, então vai ser, a nossa resposta vai ser Q é igual a 2.400 calorias. Pronto, gente, simples assim. Agora vamos fazer uma questão também sobre calor latente. Então, gente, nós temos aqui o calor latente. Qual é a fórmula do calor latente? Q é igual a M vezes L, que é o Q? Ele vai ser a quantidade de calor, o M vai ser a massa e o L será o calor latente. Ou seja, o calor latente ele depende da substância. Vamos lá. Gente, eu vou fazer o que? Uma questão. No caso, como a gente fez, né, nossa questão de calor sensível, agora vamos para uma questão de calor latente. Gente, vamos dizer, por exemplo, que precisamos, né, saber a quantidade de calor necessária para derreter 200 gramas. Vou utilizar a mesma quantidade de massa, né, da nossa questão anterior. 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Então, gente, a gente precisa determinar a quantidade de calor necessária para derreter 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Aí, por exemplo, vou dar um calor latente 80. O calor latente é igual a 80. Então, gente, eu já identifiquei na questão que está falando de quê? De mudança de estado. Eu quero derreter o gelo. Eu quero transformar ele do estado sólido para o estado líquido. Eu vou usar essa fórmula aqui para a gente resolver essa questão. Quem é a massa? Já temos aqui a massa. A massa ela é 200 gramas, que vai ser igual a massa. Nossa massa é 200 gramas, vezes... Quem é o meu calor latente? 80. 200 vezes 80. Agora vamos esquecer que esses zeros. Vou colocar 2 vezes 8, que é 16. Agora sim, a gente vai colocar os 1, 2, 3, os zeros. 3 zeros. Então, ficou o quê? Ficou 16.000 calorias. Que é igual a 16.000 calorias. 16.000 calorias. Se você quiser colocar a resposta em quilocalorias, é só lembrar que o K ele vale 1.000. O K ele vale 1.000, né? Então, poderia ser escrito também dessa forma. K
ou é Q é igual a 16K. Esse K aqui, ele vai substituir esse zero aqui, esses 3 zero aqui. Então, ficaria o mesmo resultado, né? Pode usar tanto esse como esse aqui. No Q igual a 16 calorias, Q igual a 16K calorias. Então, dá o mesmo resultado. Então, gente, essa foi a nossa aula. Agora, para finalizar, eu vou passar um vídeo de um experimento para vocês entenderem melhor. Até a nossa próxima aula. Então, gente, temos aqui um experimento. Para esse experimento, vamos precisar de 2 becquerels de 1 litro, 2 bicos de Bunsen com difusores de calor e vamos precisar também de 2 termômetros. Então, gente, aqui como a gente está vendo aí no vídeo, esse primeiro becker, ele tem só água. Nesse segundo, ele vai ter água e gelo em equilíbrio térmico. Vamos começar? Vamos colocar o becker que só tem água sobre um fogo. Vamos ficar atento à variação de temperatura no termômetro. Vamos inserir, né, o termômetro dentro desse becker com água. Vamos observar que a água ela esquentou. Já quando se apaga a fonte de calor, observamos que a temperatura da água ela diminui. Obviamente, né? Agora vamos colocar o becker com água e gelo sobre um fogo. Também, né? De novo, vamos ficar atento o quê? A variação de temperatura no termômetro que vamos inserir no outro becker. Nesse caso, observamos que a temperatura ela permaneceu no ponto de fusão durante algum tempo. Depois sofreu elevação ao atingir o ponto de ebulição. A temperatura, novamente, ela vai permanecer constante durante certo tempo, para depois cair. Quando apagamos a fonte de calor, a energia térmica ela é liberada pela fonte de calor e eleva a temperatura da água, que vai aumentando, né, o grau de agitação de suas moléculas. Esse processo aconteceu em qual becker? No becker número 1 e em parte do experimento com becker número 2. Esse processo de aquecimento, né, da água, ela recebe calor e também ela vai ceder calor ao ar que o envolve esse tipo de calor que é absorvido ou então bem que é ou cedido, né, por uma substância e que produz variação de temperatura. Chamamos de quê? Chamamos de calor sensível. Existe também o calor latente, ou seja, o calor que é cedido ou retirado de uma substância e que produz mudança de estado. Esse processo aconteceu em 2 momentos dos nossos experimentos com Becker. Com o Becker que a gente utilizou, o número 2, esse processo aconteceu em 2 momentos. O primeiro momento em que houve o ganho de calor latente foi quando havia água no estado sólido. Nessa fase de gelo, as moléculas ocupam posições definidas e estão fortemente ligadas umas às outras. E aí elas formam, né, estruturas cristalinas. Quando fornecemos calor ao sistema, a energia ela foi totalmente usada para quebrar as ligações moleculares da fase sólida. O que fez a água ela passar, né, do estado sólido para o estado líquido, quando restou apenas água no becker. O calor recebido passou a ser o quê? A ser sensível e a temperatura aumentou até atingir o ponto de ebulição. Durante o processo de ebulição, o calor recebido pela água passou de novo a ser latente, a temperatura permaneceu constante